Muito bem, o tempo passa e o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa, o programa BH Todo Dia, que hoje recebe com muito prazer, com muita honra, a nossa querida escritora, poetisa de Belo Horizonte, Conceição Evaristo. Muito bacana mesmo. E agora, Conceição, eu queria entrar nesse seu conceito que você criou, que é muito importante, porque, bom, você vai explicar. Escrevivências, de onde é que veio essa ideia? Escrevivência, né, dá um pano para manga, né, dá cursos, dá tudo, né, dá especialização. Por exemplo, eu acabei de dar um curso lá na USP, né, na cátedra da USP, onde eu estou atuando esse ano, sobre escrevivência, né. E o que a gente tem percebido é que a escrevivência, né, é um conceito, é uma ideia que nasce no campo da literatura e que hoje responde a várias necessidades de pesquisadores em áreas diferentes. Então, nós vamos ver pessoal de educação trabalhando com conceito, pessoal A minha área é de comunicação, história, eu né? tenho É acompanhado na UFMG isso, muita isso, gente trabalhando com isso. comunicação. Aham. Jurisprudência Olha, que também interessante, hein? é algo novo que está aí pensando escrevivência. E a escrevivência vai para além da junção de escrever e viver. Não é um mero jogo de palavras, né? Ou então não é uma aglutinação de palavras. E nós temos pensado muito em escrevivência, né, com uma produção de escrita que está realmente amalgamada a uma vivência, e uma vivência que apresenta uma singularidade muito grande, né? Que é a vivência nasce, né, a partir de uma vivência de mulheres negras, né? A partir de pensamentos, de considerações, de reflexões, de episteme de mulheres negras. E o que marca a escrevivência, eu tenho insistido muito isso, né? O que marca a escrevivência é o imaginário fundante, não do termo, mas da ideia, né? O que semantiza essa ideia de escrevivência? E aí a gente volta à questão da memória e da história, né? A imagem fundante desse conceito é a imagem de mulheres negras escravizadas dentro da Casa Grande. Porque a famosa Mãe Preta, o que os textos históricos nos traz, inclusive essa Mãe Preta, né, que é tão louvada principalmente pelos romancistas. É. Uhum. Então, essa mulher escravizada dentro da Casa Grande, ela não tem só o corpo escravizado, ela tem a própria fala dela, né? Ela é uma pessoa assujeitada não só pelo corpo, mas ela é assujeitada pela fala também, quando essa mulher era obrigada a ir contar história para ninaus da Casa Grande. Então, naquele momento, a própria fala dessa mulher, nessa situação que ela era a mãe preta, que ela cuidava das crianças, a própria fala dela cumpre uma função de um corpo Escravizado. escravizado, né? Ela tem que contar, é uma função dela ali contar. A escrevivência, ela tem como ideia fundante ou como imagem fundante a fala escravizada dessa mulher. Em contrapartida, é uma literatura que nós produzimos que não é para adormecer da Casa Grande. Pelo contrário, é para incomodá-las. Por isso que quando acho que em 2013, apesar que eu uso o termo desde 94 na minha dissertação de mestrado na PUC, mas em 2013, no seminário Mulher e Literatura, eu termino meu texto dizendo: a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim
para acordá-los dos seus sonos injustos. Então, a escrevivência é a possibilidade da mulher, não só da mulher negra, mas principalmente da mulher negra, né, que nasce das nossas experiências, produzir os seus conhecimentos a partir de uma perspectiva muito particular, né? A partir dessa perspectiva negra que traz essa história de sujeição, mas essa história ela é rompida, né? Eu acho que cada vez mais a gente rompe com essa história de sujeição, rompe colocando a nossa palavra, a nossa perspectiva, porque o povo negro ele foi sempre descrito, né? A literatura brasileira traz uma série de histórias em que o povo negro, em que a personagem negra está ali no texto. Se a gente for pegar, por exemplo, a obra de Jorge Amado, Sim. Né? Tem várias personagens negros na obra de Jorge Amado. Se a gente... A telenovela brasileira. A telenovela Nem brasileira, se fala, né? Vários personagens. Mas... romantizados muitas vezes. Isso. Né? Não é de uma perspectiva, não é a partir de uma perspectiva de uma experiência negra. E a escrevivência ela entra justamente expondo essa perspectiva, tanto no processo de criação como no processo crítico, né, de leitura desses textos. Então o conceito se expande. Aí o conceito se expande, Isso. se expande para várias áreas. Professoras querem falar das suas experiências como professoras negras. Isso. Né? Indígenas. Indígenas, né? E a literatura indígena aí também... É uma sobrevivência, usando o conceito de sobrevivência. E está aí também, a literatura indígena está aí com uma força também... Muito grande, muito grande, né? Embora as experiências da comunidade indígena diferenciam das experiências da comunidade negra, mas há um ponto comum, que é esse ponto de sujeição também, né, que as comunidades, né, que o povo indígena, né, que os primeiros habitantes da terra também experimentam até hoje, né, porque essa história brasileira, né, essa história de sujeição de determinadas classes, né, essa história de subalternidade, né, que se cria. Vamos combinar, nossa história é muito mal contada. Né? Muito mal contada, muito mal contada, muito mal contada. Eu me lembro que teve uma época, não tem muito tempo, isso deve ter uns 10 anos, eu não vou me lembrar agora, você vê que são conhecimentos que a gente vai adquirindo, mas eles foram tanto tempo sonegados que eles não introjetam de uma hora para outra. Mas a gente não, pelo menos no meu tempo que eu estudo, de primário, ginásio, e mesmo depois, eu não sabia, como agora, nesse exato momento, eu não consigo recordar, de vários líderes indígenas que se organizaram contra a colonização. Sim. A gente não sabe disso, não sabe, né? Porque a impressão só que os que lutaram com o colonizador. Esses são isso, louvados, isso, tem estátua, essa coisa toda. Né? Porque a gente vê que a história que nos é apresentada, que os índios eram mais passivos, amavam a liberdade, né? Aliás, que os índios amavam a liberdade e que não sabiam trabalhar. Né? Uma das justificativas da escravidão é essa, inclusive. Né? É essa. E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais, vai saber que, na verdade, os índios, ao serem tutelados pela igreja, eles que cuidavam das terras das igrejas. Então, eles eram também assujeitados pelo próprio poder religioso. Sim. Eu me lembrei agora do Cacique Juruna, assim, né? Que foi um personagem um pouco folclórico, ele foi deputado, mas ele tinha uma coisa assim, eu vou andar com um gravador, porque eu quero gravar o que as pessoas falam aqui no Congresso, os outros, para provar que depois eles mentem. Ele era justamente conhecido, né? Ele entra
O Juruna, ele aparece no governo do PDT, né, com o Isso, Leonel Leonel Brizola, Brizola, lá no isso Rio. mesmo. Isso Aham. mesmo. E hoje a gente tem a presença, inclusive, de mulheres De mulheres, indígenas, né, em Brasília, muito isso, forte. isso. Não é? Então, eu acho que há uma tendência a as coisas modificarem, mas é muito lento ainda, né? Eu acho que E a Casa da Escrevivência? É para ajudar nessa modificação? Como é que é o objetivo dela? olha, a Casa de Escrevivência, ela surge primeiro quando eu, ao longo dos anos, eu vou conseguindo formar um acervo de livros muito grande, muito grande. Livros que eu compro, livros que eu ganho, eu sempre visitei sebo e sebo do meio da rua, porque sebo de meio da rua você acha, né? Sebo é sebo, É né? sebo, é sebo. Mas o sebo no meio da rua também, como ele não é um sebo muito organizado, Isso. e o vendedor, às vezes, tem pressa de vender logo, né? Então Boa. você encontra obras interessantes e bem baratas. Ótimo. O Isso, negócio ali é rápido, é o é camelô ali, rápido, é né? rápido, né? E dá para chorar o preço. E ainda dá para chorar um pouquinho, né? Então eu fui formando um acervo muito grande. Me incomoda muito olhar aquele acervo e ver aqueles livros parados, né? Dentro de casa, né? Isso, me incomoda muito. E Uhum. também como o livro para mim foi sempre objeto de desejo, eu imagino que outras pessoas também possam querer, desejar. Então, eu pensava de um dia criar uma biblioteca comunitária. E depois, aí foi, tá, a primeira ideia era uma biblioteca comunitária. Mas à medida também que foram surgindo vários estudos sobre escrevivência, e muitas pessoas me mandam dissertação, me mandam tese, outra hora as professoras, pesquisadores me ligam, eu estou com isso aqui sobre escrevivência, queria passar para você e coisa e tal. Aí eu fiquei pensando de ter um espaço em que esse material ficasse disponível, as pessoas que quisessem pesquisar sobre escrevivência, tivesse esse local, a casa ser um polo que receba esse material, Isso. mas que também divulgue. E aí veio essa ideia da Casa Escrevivência, onde todo o meu acervo vai para essa casa, já começou a ir, vai para essa casa. Meus textos também, algumas pessoas perguntam, você tem texto à mão, quem vai trabalhar? Querem ver o rascunho dos textos? Você guarda? Guardo, É guardo. mesmo? O que eu escrevo à mão, eu guardo. O que eu escrevo em computador não acaba apagando, né? Mas que eu escrevo à mão. E eu gosto muito de escrever à mão em Você lápis, continua né? escrevendo à mão? Hoje não muito. Hoje tá. eu vou mais para o computador, até porque são mais demandas, então você Mais precisa... rápido, né? mais Isso. rápido. Então a Casa Escrevivência, ela guarda o meu acervo particular de Que livros, maravilha. textos. Será que aquela redação, você tem ela ainda? Eu tenho no jornal. Ah, que Ela legal. foi publicada no estado de Minas No há pouco estado de tempo. Minas. Tem uma cópia na biblioteca pública. É mesmo? Tem. Que barato. Tem uma cópia na biblioteca Mas o texto original pública. era te pedir O demais, texto né? original, eu fico até com Ficou com as vontade irmãs, de será? procurar. Nos- Não, e assim, essa redação do Aquela Samba Favela Isso, que te abriu as portas, Isso, né? mas eu estava pensando que você estava falando da redação que eu ganhei o prêmio quando eu terminei tá. o primário, Isso, né? aham. Mas essa está no estado de Minas. Tá. Acho que é de ano 60, 66. Uhum. Então, a Casa de Escrevivência, ela vai agregar todo esse material. Muito A bom. nossa ideia é ter esse material. Eu tenho livros raros, então esse material seria um material de pesquisa, e uma outra parte com um livro que pudesse circular, porque eu ainda acredito muito. O menino leva o livro para a escola, leva o livro para casa, de repente o pai lê, o irmão mais velho, a Isso. prima. Eu acho que livro tem que Tem que circular. circular, Tem que perfeito. circular. Aham. E trabalhar também penso essa casa como um espaço de criação, entende? Com oficinas de literatura, com projeção, com uma sala de projeção, Bela lembrança. teatro, entende? Já está funcionando, Conceição? Está funcionando em tese, porque tá. o espaço que a gente tem hoje, que eu aluguei lá no Rio, não cabe, esse espaço não cabe ainda nem o meu acervo. O acervo não tá lá ainda. Mas o que eu queria, eu precisava lançar essa ideia, Perfeito, né? estrategicamente, Isso, né? então Marcar a esse ideia está terreno. lá, agora a gente vai correr atrás de
de patrocínio, patrocínio apoio, e coisa e isso. tal. E lançar da casa, a nossa intenção agora é correr atrás de patrocínio, porque nós queríamos comprar uma casa. Tá bom. A gente quer comprar uma casa. Então, isso daí é... O Conceição, você é boa de papo, né? Boa, já notou, né? A oralidade está aqui. Isso. Então, eu queria saber um pouco, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa, como a gente Isso, diz. E eu queria ir para a música, porque eu acho que você tem uma sonoridade até na sua fala e tal. Você gosta de música? Muito, e sou a pessoa mais frustrada do mundo. Eu falo isso, não é charme, não. Se eu soubesse cantar ou dançar, eu não ia escrever. Gente, Não o ia. que eu falo agora, né? A Não, literatura agradece, né? não ia, sabe por quê? Porque a dança, o canto, você pode escutar alguém cantando em russo. Se a sonoridade, se a música te pegar, você viaja naquilo, né? Você viaja naquele momento sem falar uma palavra em russo. Né? E o que tem ali? Tem a voz, né? Tem a sonoridade, tem as notas musicais, tem a entonação, tem tudo. É né? E te interessante, seduz, se mexe né? com o corpo da Mexe gente. com o corpo. A dança, né? Você pode se sentir... Eu gosto muito da dança. Não sei dançar, sou tímida. A dança, você assiste um espetáculo de dança, pode ser o Lago do Cisne, pode ser uma dança indiana. Né? Se você se envolver com o movimento daquele corpo, acabou. Né? Não tem volta, né? Não tem volta. Você pode não saber tirar o pé do chão. Mas por quê? Eu acho que é por causa do corpo. Né? O que seduz, o que convoca o outro é o corpo. O teatro, por que o teatro também convoca? Porque tem o corpo, tem o olhar, tem o gesto. O texto só tem a letra. Né? Tem a letra, tem um jogo de palavra, né? Tem tudo que um texto tem, mas você tem que saber ler. Você gosta de ler em voz alta? Gosto. Gosto de ler em voz alta. Normalmente, quando eu escrevo, eu acabo de escrever, eu escrevo um texto, eu leio para ver se a sonoridade me satisfaz. E becos da memória mesmo. Becos da memória nasce quando eu chego em casa falando com a minha mãe, e a minha mãe fala a seguinte frase: Vó Rita dormia embolada com ela. Essa frase, não pelo significado somente, né? Só para quem lê o livro é que vai saber, mas pela entonação da voz da minha mãe. Eu fiquei uns momentos com aquela entonação tão entranhada que me despertou a memória, a entonação de voz da minha mãe. Entende? Então, a voz... Agora, levar isso para o texto é muito difícil, né? A voz de Elza Soares faz falta? A voz de Elza Soares faz falta. Eu gosto muito daquele som gutural que ela trazia. Isso. Eu gosto muito da música, não precisa nem ter palavra, eu gosto muito da sonorização, da vocalização. E eu gosto muito de Nina Simone. Sim. Né? Gosto muito de Nina Simone. E às vezes, escutando Nina Simone, eu pensava, Nina Simone tem alguma coisa de Elza. E aí, lendo alguma coisa de Nina Simone, aliás, lendo alguma coisa de Elza, Elza escutava Nina Simone. Olha que fantástico. Tá vendo? Então, ali tinha alguma coisa, né? Tinha alguma coisa. Nós tivemos aqui um festival de jazz em Belo Horizonte que era uma homenagem a Nina Simone e Elza Soares. Há poucas semanas, 2 semanas atrás. Poxa, se for para o Rio eu vou ver. Entende? Mas eu não sei cantar, eu sou muito frustrada, eu sou muito ruim, eu sou desafinada, eu sou um fracasso. E para dançar também eu piso no pé de todo mundo e não danço nada. Mas gosta de rádio, né? Você falou que você escutava muito rádio aqui. Gosto muito de música, gosto muito de rádio. Queria ter mais tempo até para escutar. Às vezes eu escrevo com uma música de fundo, que legal. Entende? Bem suave. Quer ver uma coisa que me seduz muito? São as músicas, os espirituais negros.
né? Que é música, é corpo, é dança, é fé, é como o candomblé, né? Isso. É tudo, Aham. né, para você. Muito bom. Conceição, nós estamos chegando ao final e eu me lembro que, só para a gente fechar, eu queria o seu depoimento. Da vez que eu te entrevistei em 2019 pela Rádio Confidência, eu te perguntei da situação da educação no país. A gente vive um momento difícil, né? E você falou, olha, eu não vou ficar lamentando, eu tenho esperança, né? Eu sou uma pessoa com esperança. E você acabou no intervalo me contando aqui a história de um aluno que abandonou, né, a escola por questão de voltar ao tráfico e falou com o professor, né, sobre isso. Nossa educação, temos saída? Como é que você vê isso? Olha, eu ainda acredito que tenha saída, né? E eu falo, a gente precisa acreditar, porque até pensando em Paulo Freire, né? Esperançar, não é só acreditar e ficar comodamente esperando que os milagres aconteçam. Eu acho que a educação é, é uma das saídas, porque, ou talvez a saída que vá provocar outras saídas, né? Quando você pensa, por exemplo, a educação, ela não, a alfabetização não se Isso. restringe a uma leitura do texto, Uhum. ou uma leitura alfabética somente, né? Mas supõe-se uma educação crítica, né? E essa educação, eu acho que uma educação crítica, ela vai educar o político, ela vai educar o padre, ela vai educar o pastor, vai educar o músico, vai educar aquela pessoa da área de saúde. Então, eu acho que a educação é a mola motriz. Agora, é uma educação também que tem que ser pensada sob uma perspectiva democrática, né? E que inclua realmente as classes populares. Eu acho que o poder. Então, quando, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu acho que foi um grande passo, né? Não é porque é minha prima, mas quando uma secretária de educação da cidade, uma secretária de educação do estado, é uma pessoa que vem das classes populares, Uhum. eu acho É que diferente, é né? diferente. É. Eu acho que há uma possibilidade maior de pensar realmente uma educação mais democrática. Agora, eu acho que, apesar desses anos, né, que nós vivemos, acho que a gente precisa acreditar que as coisas vão mudar. E a gente tem uma sociedade hoje mais exigente. Eu acho que a gente está formando aí as ações afirmativas no quesito cota foram muito importantes, porque Deram você resultado, deu né? Tem resultado, números né? comprovando, né? Deu resultados no quesito cota para as mulheres, negros, Indígenas. indígenas, pessoas que vêm da escola pública, Isso. porque eu acho que essa nova, esse novo contingente vai ser cada vez mais exigente, né? E vai fazer exigência tanto na área da educação, como na área da saúde, Direitos humanos, né? direitos humanos. Você vê, lá no Rio, a gente teve esse ano, é triste porque foi após a morte de Marielle, né? Mas acabou fomentando uma presença de mulheres negras na política, né? Você vê também as mulheres trans com cargos eletivos também, como elas foram importantes. Então, a sociedade, ela muda, né? Ou ela muda ou ela vai cair num estado de brutalismo total, né? No processo de autodestruição. E acho que a gente viveu o perigo dessa autodestruição, né? Agora a gente tem que correr para sanar, né, esse atraso que nós passamos. Muito bom. Obrigado, viu, pela entrevista, pela delicadeza, né? E esse momento de escuta, de conversa. Então, assim, muito obrigado em nome das pessoas que estão acompanhando a gente.
Obrigado, Eu viu? que agradeço. Seja Eu sempre bem-vinda a agradeço. Belo Horizonte. Obrigada. Ó pra você ver a Ó cidade. pra você ver, ó pra você ver. Eu volto, hein? E vai almoçar, tá? Vou almoçar, Isso, vou espera um pouquinho almoçar. que nós vamos fechar aqui, ó. Gente, muito obrigado mesmo a Conceição Evaristo por estar aqui conosco, né, e por tudo que ela representa, e muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu, ó, sobrei. Valeu. Obrigado, querida.